Olá, meus amigos, minhas amigas, estou aqui novamente com vocês, fazendo a apresentação número 1. Na apresentação anterior, eu não coloquei o nome do nosso projeto, que é Desmistificando os Mitos e os Místicos. Exatamente. Primeiro vamos começar a entender que mito é aquilo que é criado a partir de ideias. Não tem a ver com algo que de fato ocorreu. Tem a ver com aquilo que se cria como... Por isso que são ditos mitológicos, né? A mitologia, ela está baseada em ideias, não exatamente em seres específicos que viveram. E existem as questões místicas. Sim, o que é a questão mística? Ela vem de personagens que existiram e que a partir da existência desses personagens, muita coisa foi apresentada e continua sendo apresentada de uma forma mística, baseado na existência de alguém, como por exemplo, nós poderíamos falar sobre o que é mais hoje conhecido no Ocidente, Jesus. Por exemplo, muita gente diz assim: eu sou cristão. Opa! O que é ser cristão? Tá? Por que nós podemos dizer que esta questão toda está ligada à mística? Mística porque são interpretações baseado em uma história real. Antigamente nós tínhamos em nossa linguagem a diferença entre história com H e história, né, com E, que diferenciava aonde você tirava a história, que é real, e a história com H e a história como sendo baseado na história. Então vamos supor, a minha história de vida. Eu tenho a minha história e alguém pode começar a interpretar e falar de mim não de forma exata como ocorreu, e sim interpretativa. Esta questão interpretativa é que nós podemos colocar como quando fala-se de Jesus, tá? E deixa de falar de Jesus e passa a se falar em Cristo, já deixou de ser a história real e passou a ser colocada de forma mística. Esta é a questão. Porque deixou de ter o próprio nome e passou a ter a utilização de uma nomenclatura para definir Jesus. Se nós colocarmos a história de Jesus de Nazaré, nós estaríamos falando do quê? Da história. Agora, quando nós vamos falar sobre Jesus Cristo, nós já não estamos falando mais da história. Nós já estamos colocando uma interpretação da importância da história, porque Cristo não é o nome de uma pessoa. Cristo é uma posição crística. É uma posição de sumidade, de estar além de tudo aquilo que nós conhecemos. É a santidade, é mais que uma santidade, é uma pureza, é uma força maior da criação. Enfim, então essa é uma questão mística, exatamente por isso. Porque deixamos de falar da história de Jesus de Nazaré e passamos a falar sobre Jesus Cristo. Tá? Então, vou dar um exemplo simples. Numa das passagens dele, quando alguém indaga sobre os impostos, né, aplicados, certo? E alguém diz assim, um dos representantes da área de cobranças, né, de impostos, ele pergunta se Jesus concordava, certo, ou não com a cobrança de impostos. E ele pede então uma moeda. Tá? E esta moeda, ele mostra então os lados da moeda e diz qual a figura de quem está cunhada, que é o termo, né, que você vai cunhar as
as moedas, né? Qual a imagem de quem? Então é dito de César. Então ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Até hoje, eu não encontro, mesmo entre os estudiosos, pessoas que tenham compreendido direito isto. Primeiro, César não é Augusto ou Júlio César. Não. César é um termo que define a posição de imperador. Tá? Tanto que o nome daquele imperador da época não era César. Então, o termo César, tá? Quer dizer, a nomenclatura utilizada para definir a posição de poder de império, usa-se então César. Todos os imperadores eram considerados a posição de César. Tá? Então, é o mesmo que dizer é um imperador. Então, dai ao império, ou a César, ou ao poder da matéria, o que é de César. E a Deus, o que é de Deus. Por quê? A separação do que é uma coisa e do que é outra. Então, Jesus de Nazaré é a história daquilo que se pode trazer como comprovação das coisas ocorridas e atuadas por ele. E o que é místico? Místico é tudo aquilo que você coloca dentro de uma interpretação sobre os fatos ocorridos, ou mesmo acrescentando fatos que não tenham ocorrido, mas se imagina ter ocorrido. Então, a diferença é preciso que exista a ideia de entender como isto funciona. Então, se nós não compreendermos e nós não começarmos a estudar a diferença que existe entre mito, místico, tá? O que é mito? É algo que é criado a partir de uma ideia. O que é místico? É algo criado, ou alguém criado, ou uma história criada a partir de história real, mas transformada de uma forma mística. Esse é o ponto fundamental. Então nós precisamos começar a entender isto. Tá? A história de cada um, ela pode ser interpretativa, até mesmo pelo próprio ser. Antigamente, eu vi uma frase interessante, que nós somos 3 pessoas, basicamente, quando está você e mais alguém. Porque se tiver mais gente, nós somos mais do que 3. Mas vamos imaginar, se estou eu e mais uma pessoa no ambiente, eu sou 3 pessoas. Eu sou aquilo que eu acredito ser, porque é assim que exponho. Eu sou aquilo que o outro acredita que eu seja, e eu sou aquilo que realmente sou. Se existir 10 pessoas no ambiente, além de mim, certo? Então seriam 10, somando comigo, são 11. Então, eu seria 11 pessoas, 11 verdades? Não, 12. Por quê? Cada uma destas pessoas vai imaginar eu sendo de uma forma diferente. Tá? Eu vou me imaginar sendo de uma forma. E existe a verdade, que é a minha história de quem realmente sou. Que eu chamo de conjunto do meu saber. Quer dizer, o conjunto de todas as minhas existências, a partir do meu primeiro saber, e alcançando hoje o conjunto de todo o meu saber. Então é exatamente isso. Eu pretendo não passar do tempo de 10 minutos, cada uma delas, para que fique uma coisa mais tranquila, tá? E em seguida eu vou fazer outras para que vocês possam compreender. Então não se esqueça, tá? Mito é uma coisa, místico é outra. Se você for falar de Jesus, você vai falar da história de Jesus de Nazaré. Se você for falar de Cristo,
você está falando da questão mística na visão de outros sobre a própria história dele. Então vamos lá. Vamos nesse nosso desmistificando mitos, né, e místicos. Vamos lá. Até a próxima.